Sejam bem-vindos ao Cine Teologia dessa noite. Nós queremos meditar sobre um tema que diz respeito a todos nós, que é a vida que nós temos dentro das grandes cidades, aqui no Brasil, ou seja, em Bombaim, na Índia, ou Bombai, né, agora, Mumbai, na Índia, ou onde quer que seja, as pessoas têm sofrido das mesmas coisas, das mesmas angústias, e isso tem feito um enorme mal para cada um de nós. Na verdade, de um certo sentido, e num certo sentido, as grandes cidades estão tornando as pessoas pequenas. Por quê? Porque estão retirando de nós, seres humanos, aquilo que nós temos de mais especial e de mais essencial, a capacidade de nos relacionarmos com as pessoas. E nós vamos, então, ver o vídeo, tá certo? São 8 minutos, e depois a gente vai ter algumas reações a esse filme que nós vamos ver agora.
cidade é o ambiente de todos nós. Essa palavra, a cidade, o conceito da cidade, ele é bem elaborado primeiro pelos gregos, com a palavra polis, que é a cidade, que é o local de todos, é a casa de todos, é o ambiente onde todos estavam em conjunto, onde todos tomavam as decisões. E depois, no mundo romano, a palavra que designa a cidade é urbis, de onde vem a palavra urbano, urbanidade, urbanismo, subúrbio. O que é o subúrbio? É a cidade de segunda classe, é o suburbis. Então, a ideia da cidade, para o grego e para o romano, quem era o cidadão? O cidadão era o dono da cidade. O cidadão era a pessoa que vivia, que decidia, que influenciava nos ritmos da cidade. Havia algum tipo de problema, então o que é que acontecia? Os cidadãos na praça, a praça era do povo. Os cidadãos resolviam, não apenas nas conversas nas praças, mas especialmente nos teatros. A gente vê, por exemplo, quando o apóstolo Paulo é preso, ele é levado para onde? Em primeiro lugar, em Éfeso, ele é levado para o estádio da cidade, para o teatro da cidade. Por quê? Porque as pessoas em conjunto resolviam o que haveria de acontecer, porque elas estavam influenciando nos destinos da cidade. Essa é a ideia da cidade, é o espaço do cidadão. É o local onde o cidadão exerce a sua cidadania. É o local onde o cidadão influencia, opina e constrói. Mas, na verdade, isso é o ideal de cidade. O oposto da cidade é a favela. Por quê? Porque a favela rouba a cidadania da pessoa. Porque a pessoa que está na favela, ela não tem nada daquilo que o cidadão tem, por mais pobre que seja. Na maioria das favelas não se tem transporte urbano, não se tem água encanada, não se tem luz elétrica, e as que tem são resultado de ligações clandestinas. Não é porque o poder público chegou lá, é porque as ligações são feitas de forma clandestina. Então, esse aglomerado de pessoas, essa superpopulação das cidades, ela roubou a capacidade do ser humano de, inclusive, influenciar dentro da cidade, ou seja, de exercer o seu papel de cidadão. E a verdade, e quando eu digo a verdade mesmo, as grandes cidades de hoje são formadas por um enorme contingente de idiotas. Essa palavra idiota diz respeito àquela pessoa que habitava na urbis e que não participava dos processos da cidade. Então, as pessoas que se isolavam das decisões da cidade eram chamadas de idiotas. Era o nome característico, que depois se tornou característico da pessoa que é alienada e tudo mais. Então, o idiota era todo aquele que se excluía das decisões da cidade. Em outras palavras, as grandes cidades têm produzido idiotas em massa. Então, não está errado eu dizer que aqui está cheio de idiota hoje. Está errado?
Não está. Por quê? Porque nós não participamos mais da cidade. Porque nós não participamos mais das decisões do que acontece na cidade. Porque, na verdade, nós temos tantas cidades dentro de uma mesma que nós não temos cidade nenhuma. Então, somos os idiotas que entregaram ao governo da cidade, o governo, a administração. Quer dizer, o que em outras palavras está acontecendo? Nós, de 4 em 4 anos, elegemos governantes com base no seguinte pensamento: qual desses homens, ou qual dessas mulheres, vai me tornar um idiota melhor servido, mais bem apanhado? Porque essa é a nossa realidade enquanto cidadãos. Nós estamos absolutamente excluídos dos processos de decisão das cidades. Então, as cidades, especialmente aquelas com mais de 1 milhão de habitantes, massificou, isolou, que foram os conceitos que vocês elaboraram aqui, transformou a pessoa num indivíduo. E o indivíduo é diferente de uma pessoa. O indivíduo é aquele que está, ou que participa, mas que não necessariamente se desenvolveu ou desarnou como gente. E o fato é que nós encontramos alguns caminhos dentro da nossa cidade que são caminhos de desumanização. O que está acontecendo é que o ser humano está sendo desumanizado dentro da cidade. Eu quero ler com você Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz o seguinte: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Quando Deus cria o ser humano, quer dizer, Ele cria com essa característica, humano, com toda a beleza que existe nessa palavra, humano, com a capacidade de administrar, com a capacidade de relacionar-se com o seu semelhante, com a capacidade de entender o outro como seu igual. Tanto que Deus entrega ao ser humano, homem e mulher, o governo da terra. Então, a vida nas grandes cidades está nos transformando em pessoas que jogam umas com as outras, num processo que é um processo de pura desumanização, porque nós estamos na direção oposta daquilo que fomos criados. Nós não fomos criados para isso que nós enfrentamos todos os dias dentro das grandes cidades. Nós não fomos criados por Deus para essa roda viva da qual nós participamos. A cidade está, portanto, se transformando em uma grande fábrica de gente neurótica. Por isso, esse filme, ele traz para nós algumas percepções muito importantes, muito inteligentes, muito interessantes. O primeiro deles vocês já falaram, acerca do trânsito. O trânsito tem uma figura central no filme. Por quê? Porque o trânsito é resultado dos carros. E o carro nos dá uma espécie de poder. Pode prestar atenção. Você se comporta diferente no carro e fora do carro. O carro parece que dá uma sensação de poder, onde você define, onde você diz, onde você dita o ritmo das coisas. Então, o trânsito está se tornando hoje um dos grandes símbolos da nossa indiferença em relação aos outros. As pessoas passam na rua, nós não paramos para dar passagem, vamos dizer assim, por lei, a estrada, a rua é do pedestre, não é do carro. Porque o pedestre chegou primeiro.
Então o pedestre tem a vez nas estradas, mas o que é que nós fazemos? Nós desprezamos, porque o carro exerce sobre nós esse fascínio, exerce sobre nós essa influência em que nós nos tornamos pessoas absolutamente individualistas, nos tornamos fechados dentro do nosso mundo, dentro dos nossos carros. Portanto, o carro é um espaço impessoal, é um espaço isolado, é um espaço onde nós nos sentimos protegidos e por isso facilita ações que jamais teríamos se fora do carro. Mas a cidade é um espaço onde as ações individuais têm sido roubadas. A gente percebe a carência das pessoas. E as pessoas querem sempre chegar na frente. Elas querem provar umas às outras. Elas não, nós. Queremos provar que nós somos melhores. E essa é a ideia de todas as vezes em que o rapaz, que chama-se Edu, ele vai colocando o pé na estrada, os carros surgem. Por quê? Porque é a competição, ninguém dá passagem, ninguém dá a vez, as pessoas não se importam umas com as outras, as pessoas tomam a frente. A luta pela sobrevivência, que é uma outra colocação que o filme faz, está sendo confundida por nós como a luta pelo sucesso. Nós estamos tão obcecados pelo sucesso, que o sucesso para nós só serve se for individual. Nós poderíamos ter sucesso em conjunto, mas ele só nos serve se for individual. Nós preferimos assim uma carreira solo, a tarefa individual. O nosso mundo é um mundo povoado de heróis. A ideia do herói é uma ideia grega. O herói é aquele cara que resolve por si mesmo, é aquele cara que não precisa dos outros, é aquele cara que vai e faz sozinho, ele é o melhor, ele é o bom, ele é o campeão, ele é o herói. E o nosso mundo se transformou numa máquina de produzir heróis. As empresas de consultoria estão fazendo o quê? Estão fabricando heróis, pessoas que são capazes de resolver o problema da empresa, e você vai percebendo que o ambiente dentro da empresa se torna insuportável. Por quê? Porque nós tornamos as empresas, nós tornamos o mundo um local onde as pessoas não conseguem mais ser elas mesmas, não conseguem relaxar. Você imagine um agricultor trabalhando num grupo de agricultores que estão lavrando a terra, eles conversam, eles estão felizes, eles estão alegres, porque eles sabem que aquilo é de todos, ou aquilo se não é de todos, mas pelo menos eles estão compartilhando da mesma tarefa. O ambiente no mundo do trabalho, no mercado, é muito diferente, porque quem é que se destaca? Se destaca aquele que bota todos para trás. Então, isso faz com que nós nos tornemos cada vez mais isolados. Estamos aqui acendendo a nossa fogueira sempre isoladamente, sem contar com as outras pessoas. Então, a cidade desumaniza porque isola. Estamos menos humanos. Somos cristãos menos humanos do que a geração passada. Estamos ilhados, estamos rodeados de pessoas, mas ainda assim estamos ilhados. É verdade ou não é? Por quê? Porque nós não encontramos relações, nós não encontramos relacionamentos bons, nós encontramos indivíduos que estão na sua própria estrada, na sua própria caminhada. Nos encontramos com esses indivíduos, produzimos e nós não fazemos parte da vida dessas pessoas. É interessante que uma outra figura que é mostrada no filme é quando ele resolve fazer um pedido de socorro. Então ele pega a velha figura da garrafa com um bilhetinho dentro do mar. E o mar é um mar de carros. E ele joga. Não sei se deu para perceber qual foi a resposta. Pé! Uma buzina ao pedido de socorro de um ser humano. E é exatamente isso que a gente tem feito. Nós não sabemos mais ler os sinais de socorro das pessoas. Nos incomoda. A individualidade foi transformada em individualismo. Isso nos incomoda. O problema das pessoas nos incomoda por quê? Porque é mais um problema e eu não tenho tempo para lidar com o seu problema. Eu já tenho os meus.
No que é que nós estamos nos transformando? No que é que nós estamos nos tornando seres menos humanos? E não foi esse o projeto de Deus. E aí é onde eu acho que o ponto mais alto do filme é quando aparece o Deus ex machina. Essa ideia do Deus ex machina, que é aquele personagem que desce, ali está, né? Aquele personagem que desce com a máscara grega. O que é Deus ex machina? Era um artifício do teatro grego, porque eles faziam umas tramas muito complicadas, e aí muitas vezes não tinha como resolver. Qual era o artifício de resolução? Desce o Deus ex machina. Deus ex machina quer dizer o Deus da máquina, o Deus que faz parte, o Deus que faz parte daquele sistema, o Deus que faz parte daquela trama. E o Deus ex machina descia, exatamente como era, como estava mostrado, descia numa gangorrazinha, num balanço, ou numa corda, ou alguma coisa nesse sentido, e resolvia tudo o que era para resolver e ia embora. E eu acho que essa é uma percepção do filme muito, muito interessante, porque o Deus das grandes cidades é muito parecido com o Deus ex machina, porque ele é o Deus do sistema, porque ele é o Mamon, porque ele é o Deus que faz parte da máquina, porque ele é o Deus que tem a lógica da máquina. Esse Deus não participa da história pessoal de cada um. Presta atenção. Ele só entrava em cena para resolver o problema. Ele não participava da trama. Ele não participava da hora em que o personagem chorava. Ele não participava da hora em que o personagem sorria. Ele não participava da hora do medo. Ele só entrava em cena para resolver uma trama que parecia sem solução. Ele resolvia e aí a história estava se acabando. E o Deus das grandes cidades é exatamente assim. Ele não trata a vida. Ele não lida com a vida, ele lida com projetos, ele lida com situações, ele não faz companhia na solidão, ele não faz companhia quando o travesseiro está sendo molhado, ele apenas vem, resolve e vai embora. Esse é o Deus que o sistema produz e que muitos de nós estamos entendendo que seja o Deus, estamos acreditando nessa máscara. Nós olhamos para Deus e não entendemos Deus, ou muitos de nós não entendem mais Deus como sendo aquele que participa da vida, aquele que é convidado a participar da nossa casa, da nossa existência, mas é um Deus que nos é conveniente. Por quê? Porque Ele vem na hora do problema. O resto, deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido da minha vida. Quando tem problema, o Deus ex machina vem. Abre-se uma janela no céu, esse Deus ex machina desce para realizar um projeto. Se você prestar atenção, ele tem uma prancheta na mão. Por quê? Porque ele é um Deus produtivo. E ele olha, ele desce. Alguma vez você percebeu que ele olhou para o personagem? Só uma vez. Ele desce, anda, confere a lista de coisas que tem para fazer e vai em frente. E aí, o personagem, que é o Edu, fica assim espantado. Deus veio aqui. A única hora, o único momento em que o Deus ex machina olha para Edu é para medir. Ele faz assim. O Edu está aqui atrás, ele se vira, aí faz. Mede dos pés à cabeça, como quem diz assim, e aí, o que é que você quer? Quem é você? E se vira para fazer o serviço. E aí é onde surge o grande semáforo, que é a solução. Então, esse tipo de concepção sobre Deus é o Deus da tarefa, não é o Deus das relações. É o Deus soberano que vem para realizar, para um projeto, não para relacionar-se com as pessoas. É um Deus trabalhador.
não é o Deus dos afetos, não é o Deus do coração, mas é esse tipo de Deus que a maioria das pessoas querem. Porque esse tipo de divindade, quer dizer, entre aspas, é um conceito apenas, ele não se mete na vida, não pesa a consciência, não tem sentimentos, portanto eu não preciso me preocupar com ele. É menos um para eu me preocupar. Agora, quando eu preciso, quando a situação está insolúvel, então vem o Deus ex machina. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Por quê? Porque o Deus da Bíblia diz: eu habito no alto e sublime trono, mas habito também com aquele que é contrito de coração. É um Deus vivencial, é um Deus de relacionamento, é um Deus que vem para interagir conosco. Ele não vem ditando, ele não vem chutando, ele não vem dando as regras e obedeça quem pode, obedeça quem tem juízo, porque eu mando e eu posso. Não é esse o Deus de Jesus de Nazaré. Esse é o ex machina. A Bíblia não fala sobre um Deus que está acima de tudo e de todos. Naturalmente, Deus, por ser soberano, está acima de tudo e de todos. Mas não é essa atitude que Deus tem. Por quê? Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Ele está falando do quê? De uma relação. De um Deus que não ficou no céu e que só desce quando é para resolver o problema, é para resolver a parada. Ele está falando de um Deus que está aqui agora. Ele está falando de um Deus que relaciona-se conosco durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, no trânsito, na escola, no trabalho, onde quer que nós estejamos, Deus está conosco, nos relacionando-se conosco, tratando a nossa vida, ouvindo o nosso coração, querendo ser ouvido por cada um de nós em uma relação dinâmica, porque esse é o Deus que encarnou em Jesus de Nazaré. Ele não é o ex machina, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio para resolver problemas, ele veio nos ajudar a nos tornarmos gente de novo, não apenas os nossos problemas, nos tornar gente, para que como gente nós aprendamos a resolver as querelas, os problemas, as dificuldades. A lógica do cristianismo não é que Deus vai dar um jeito no meu casamento. A lógica do cristianismo é que Deus vai dar um jeito em mim, para que eu dê um jeito no meu casamento. Isso é proposta cristã. Então, Jesus Cristo é o Salvador do homem. Em que sentido? Em todos. Especialmente no sentido da salvação da nossa humanidade. As cidades estão roubando de nós a nossa humanidade. A proposta do cristianismo é que ele nos devolva essa capacidade de olhar as pessoas, essa capacidade de encarar as pessoas com as suas belezas e com as suas feiuras. Agora, é importante que se faça uma pergunta. No filme, quem é o verdadeiro homem da cidade? Eu acho que esse ponto é muito importante para a compreensão do filme e para a compreensão da mensagem. Quem é o homem da cidade? Está ruim de você ver. Do lado de lá é o primeiro encontro do Edu com o morador de rua. Quem é o verdadeiro homem da cidade? Quem é o cidadão dessa cidade? É o Edu ou é o morador de rua?
ele é um morador de rua. Sabe por quê? Porque o morador de rua é resultado da cidade. Porque o morador de rua é produto do isolamento. E é aqui que eu acho que o filme é mais interessante. Pode passar o slide. Aqui é a cena final do filme. Ali é o Edu, feito cidadão da cidade urbana, da cidade moderna, das grandes cidades, das grandes metrópoles. Ou seja, a cidade completou o seu processo de isolamento. No início, o Edu era apenas uma pessoa que estava na cidade, mas ele não era da cidade no sentido de a cidade ter tomado conta da sua alma. Se você prestar atenção no decorrer do filme, ele com muita fome, a primeira coisa que ele faz quando pega a flor é sentir o aroma da flor. Ainda há poesia na sua vida, mas depois há um chamado mais urgente, que é a sobrevivência. Ele come a flor. O filme termina como começou. Um morador de rua, isolado. Qual é o sinal de isolamento desse morador de rua no filme? Ele não olha ninguém nos olhos, ele não conversa com ninguém, e especialmente, ele ouve uma música que é só sua. Ele dança sozinho. Por quê? Porque é uma música que só ele ouve. É o isolamento. Assim estamos muitos de nós, isolados uns dos outros, ouvindo a nossa própria música, sem nos importarmos com a música que os outros estão ouvindo. Somos resultado das cidades. E o resultado da cidade é um homem, um ser humano menos humano. Portanto, a ilha é o sistema que a Bíblia chama de mundo. A Bíblia não diz, o apóstolo João não fala, na sua primeira epístola, filhinhos, não amem o mundo e nem as coisas que no mundo há. Esse mundo é a forma que a Bíblia refere-se ao sistema, a esse mamon que reina sobre as cidades, a essa coisa, a essa lógica, a esse sistema que vai desfazendo a nossa humanidade. E nós, evangélicos, congelamos o conceito de mundo. Nós não atualizamos na nossa cabeça o sentido do mundo. Então nós passamos a chamar de mundo aquilo que faz parte do mundo, mas é apenas a ponta do iceberg. Quer ver uma coisa? O que é que a gente diz que é mundo? Mundanismo. A gente diz sexo fora do casamento é mundanismo. Concordo. Mas por quê? A gente não sabe mais dizer. Por quê? Porque virou apenas um clichê. A gente diz que música não religiosa é música do mundo. A gente perdeu a noção dos conceitos. Ora, tudo isso faz parte do mundo. Mas o que torna essas coisas mundanas, aí é outra história. Por exemplo, a questão do sexo fora do casamento. Por que sexo fora do casamento faz parte do sistema? Porque é uma forma irresponsável de manter a sexualidade. Porque é uma forma que invariavelmente nos denigre, fere a pessoa. Sabe de uma coisa? As pessoas, hoje, quando tem essa relação, namoro não é mais namoro, namoro é transar, é tudo, é um casamento. E por que as pessoas sofrem tanto quando o relacionamento acaba? Porque um namoro que acaba, hoje em dia, é da magnitude de um casamento se acabando. Porque as pessoas compartilham a intimidade, as pessoas compartilham o seu corpo, as pessoas compartilham tudo, é um casamento, só não estão vivendo debaixo do mesmo teto.
Isso nos desumaniza. É uma falta de respeito ao outro. Torna-nos menos humanos. Por quê? Porque nós estamos tendo uma relação de uso. Mas eu amo a minha namorada, eu amo o meu namorado. Então, se você ama, respeite. Porque na hora que esse relacionamento acabar, essa pessoa se acaba um pouco por dentro. Preste atenção que isso é uma coisa muito, muito séria. A Holanda é um país conhecido pela sua liberalidade. O governo começou a conscientizar os adolescentes sobre o uso de preservativos, de modo que diminuiu a quantidade de gravidez indesejada. No entanto, a quantidade de suicídios após o namoro aumentou. Por quê? Porque não é mais um namoro, é um casamento que se acaba. A dor da separação é a mesma. Então você imagine o que acontece com uma pessoa que acaba um relacionamento, e depois outro, e depois outro, e depois outro, e seguidamente o que acontece com as emoções dessa pessoa. Então o sistema está engolindo essa pessoa. Sexo fora do casamento é irresponsável, porque se não existisse sexo fora do casamento, não existiria mãe solteira. Não existiria adolescente desesperada sem ter o que fazer com uma criança dentro da sua barriga. O desespero, a angústia. Por isso é muito clara a palavra do Senhor. Agora, a gente chama de mundanismo sem entender por quê. É a história da música. O problema da música não está no ritmo. O problema da música está no que ela diz. Eu ouço todo tipo de música, menos a mundana. Mas eu ouço todos os tipos de música, de cantores evangélicos ou não. Agora, eu não gosto, não me faz bem, não me constrói como pessoa. Ouvir Bonde do Tigrão, ou... esse aí já passou há muito tempo, né? É música que me... Olha, eu não consigo ouvir uma música que chama o outro de cachorra, ou coisas desse tipo. Está fazendo o quê? Denegrindo, está tirando a glória que Deus colocou no ser humano. Isso é mundano. Então preste atenção. Por que é que essas músicas são assim? Porque elas fazem parte do sistema. Por isso elas são do mundo, no sentido bíblico, porque elas fazem parte do sistema. Então preste atenção. Neste sentido, muitas das músicas que são sacras são puramente mundanas. Por quê? Porque tem contado a respeito de um Deus que não é o Cordeiro, mas é o Deus ex machina. Neste sentido, muitas das músicas sacras que nós vemos nas rádios, nas televisões, elas são absolutamente mundanas, porque fazem parte do sistema. Então presta atenção. Isso tem acontecido conosco, porque somos habitantes da cidade. Então, a salvação, o que é ser salvo? Ser salvo é ter a restauração da minha identidade como pessoa. Isso diz respeito ao céu, a morar com Deus, a ver a face de Cristo. Mas isso não diz respeito a uma realidade futura. Isso diz respeito a uma realidade presente, ao aqui e agora. Salvação é uma reconstrução de alma. É a reconstrução do meu ser. Por esta razão, Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão. Por quê? Porque ele veio refazer o caminho que foi interrompido no Gênesis. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45, que diz o seguinte: assim está escrito:
O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Preste atenção como há um jogo onde Paulo está afirmando que a nossa natureza é restaurada para ser aquilo que Deus intencionou que fôssemos no princípio. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, versículo 48. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Isso é salvação. É a minha vida sendo transformada segundo Jesus Cristo. Não é algo que diz respeito apenas à vida futura no céu. É algo que me reconstrói agora, hoje, me transforma, devolve a minha humanidade que as grandes cidades roubaram de mim e de você. Portanto, o projeto de salvação inclui um mundo novo, uma sociedade nova, inclusive, pasmem vocês, uma cidade nova. Claro que a linguagem do Apocalipse, também de Isaías, que é profeta, é uma linguagem simbólica. Mas ele está falando dos conceitos emergentes naquela época. A cidade, a importância delas, a urbanidade, a cidadania de cada pessoa. Por isso, Isaías mostra que o resultado da salvação, que também envolve o conceito do reino de Deus, é a harmonia entre as pessoas. E como é que ele diz isso? Capítulo 65, versículo 25, diz o seguinte: o lobo e o cordeiro comerão juntos. Ou seja, na cidade de Deus, os opostos, os antagônicos, viverão em harmonia. Isso aqui é o ápice da estética, da ideia grega da estética, da harmonia entre todas as coisas. Aí ele vai dizendo: e o leão comerá feno como boi, mas o pó da terra será a comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Conceito do Antigo Testamento. Mas você vai prestar atenção que quando esse conceito entra no Novo Testamento, não é mais o monte, é a cidade. Por quê? Porque já havia passado pelo filtro dos gregos e estava no filtro dos romanos. Então, por isso, que o Apocalipse, no capítulo 21, diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Versículo 2, e vi o quê? A cidade santa. Quer dizer, é a restauração de todos. Sabe por que a cidade santa? Porque no contexto romano, nem todas as pessoas que moravam dentro da cidade eram cidadãs. Primeiro, somente os descendentes dos gregos. Depois, os comerciantes, com o passar do tempo, os comerciantes, se a gente poderia dizer, os aristocratas daquela época, os burgueses daquela época, fazendo essa aplicação para a gente entender melhor. E aí é onde a gente vai percebendo que o conceito de resto é um conceito de não cidadania. Porque era o seguinte: quem era o cidadão? O cidadão era a pessoa romana. Era aquele que era romano de nascimento ou por direito. O caso de Paulo era cidadão romano por direito. Ele era de dentro da cidade. A cidade era a sua casa. Não importava onde ele morasse. Roma era a sua cidade. E quem não tinha direito à cidadania era chamado de resto. Dentro da lógica matemática, o mesmo resto. É aquilo que foi subtraído. É o resto. É aquilo que foi, e antigamente, nas contas de diminuir, né, nas contas de menos, né, se chamava resto, né? O que era o resto. Por quê? Essa ideia vem de Roma. Agora, preste atenção que na cidade santa não existe resto. Por quê?
porque todos são bem-vindos ao reino de Deus. É a reumanização do ser, a reconstrução do nosso ser. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora a habitação de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o grande ideal do cristianismo, é o grande ideal do reino de Deus, é a restauração da cidade, é a restauração do ser, é a restauração da existência, é a restauração da vida. A ideia, portanto, de reino de Deus é a vivência dos valores de Deus na terra. O reino de Deus não é a religiosidade. O reino de Deus é uma nova lógica, diferente da lógica do sistema operando na nossa vida. É um novo Deus assumindo o controle, não mais o ex-machina, mas o Cordeiro de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Presta atenção, o que é que ele está dizendo? O reino de Deus não é comida e nem bebida. De quem ele estava falando? Dos judeus, que entendiam o reino de Deus como ritual, que entendiam o reino de Deus como as práticas religiosas. E ele está dizendo: o reino de Deus não é o rito. O reino de Deus é o quê? Justiça, alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Deus é a vida. O reino de Deus é experiência. O reino de Deus é existência no Espírito Santo. Se você prestar atenção, nas cidades, as leis regulam, e com isso eu quero encerrar, eu prometo. Nas grandes cidades, as leis regulam as relações. Aqui nós temos o semáforo, que é uma figura também muito interessante dentro da trama do filme. Porque o semáforo resolve o problema. Por quê? A lei resolve o problema. O que é a lei? É o regulamento das relações. Isso é uma lei. E é interessante como nas cidades tudo se resolve com base na lei. Tudo se resolve com base na lei. Até o amor é regulamentado por lei. Não é não? É. O que é o casamento civil? A regulamentação do amor. Para quando o amor acabar, a briga ser menor. Então o casamento civil é um aviso de que pode ser que acabe. Preste atenção, isso é o casamento civil. Ele só serve para uma coisa, para dizer com quem ficam os bens depois da briga. O que regula as nossas relações no reino de Deus não é a lei, é o amor. Porque o amor é o que nos refaz enquanto humanos. O que é que Deus está refazendo em nós? A capacidade de amar. E se isso não acontece, então o meu cristianismo é ralo, é fraco, é quase inexistente. Eu acredito em Deus, mas que Deus? Pode ser que a minha fé esteja no Deus ex machina, que entra na hora de resolver a situação, mas que não tem nenhuma relação comigo. O Deus que está longe. E se você prestar atenção, o conceito de amor na Bíblia é algo que está acima da lei, inclusive a lei de Deus. Amor é algo tão poderoso que quem ama não precisa de lei. A ideia anarquista
que depois o John Lennon e aqui no Brasil o Raul Seixas entenderam como a sociedade alternativa. A sociedade alternativa estava fundamentada na anarquia. E o que é anarquia? Anarquia é maravilhoso, é o ideal. Só que não funciona. Por quê? Porque não há amor. Não existe amor no mundo. O que Deus está fazendo conosco? Nos ensinando a amar de novo. E Ele deu exemplo como é que se ama. E Ele está transformando a nossa vida para que nós aprendamos a amar. Por isso é que Gálatas 5,18 diz: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. Mas preste atenção que a lei de Moisés era a lei civil dos judeus. Ou seja, se você ama, não existe mais lei para você. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o ideal de Deus para você e para mim não é fazer de nós, homens e mulheres, obedientes à lei. Esse não é o ideal de Deus. O ideal de Deus para você e para mim é fazer de nós, homens e mulheres, que não precisem da lei. Gente que está acima da lei, não no sentido de superioridade, mas gente que aprendeu a amar, que aprendeu a respeitar o próximo de tal forma que ele jamais vai ultrapassar aquilo que deveria fazer. Ele jamais vai trair, ele jamais vai prejudicar. Por quê? Porque ele foi transformado. O desejo de Deus é que nós aprendamos o amor. A primeira epístola de João enfatiza o amor como nenhum outro texto da Bíblia. E nos diz que Deus é amor. E aquele que não consegue amar não conhece Deus, porque Deus é amor. As cidades estão nos desumanizando. O projeto de Deus para nós, como cristãos, é aprendermos novamente o amor, porque Ele é o caminho da humanidade. Vamos ficar em pé na presença do Senhor?